Voltamos para o último bloco do programa de hoje, que entrevista o juiz do trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro. Estamos conversando sobre como agilizar as execuções trabalhistas. Juiz Carlos Alberto, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Leuenhagen, na passagem que ele teve aqui em Santa Catarina recentemente, ele reiterou que a função jurisdicional é indelegável, nenhuma função jurisdicional é delegável aos servidores. No entanto, nós vemos com frequência, especialmente em outros ramos do judiciário, a realização de audiências por funcionários e até mesmo por estagiários. O juiz, no caso, aparece no final para assinar a ata e, se houver acordo, para homologar o acordo. Mas o juiz é um só, né? E presidir a audiência, até onde se entende, é uma atividade privativa do juiz. Como fazer, então, para se valer do apoio de servidores qualificados para apoiar esse processo todo de execução? Sim. Eu vejo realmente que a atividade do juiz ela é indelegável, né? Eu concordo plenamente, o ministro tem toda a razão, inclusive, em enfatizar isso. No entanto, a questão da audiência de conciliação em execução, ela envolve uma característica que eu considero interessante, diferente da audiência que acontece antes da sentença, onde o juiz vai ter que não só tentar conciliar as partes, mas também ouvir as partes, produzir as provas, ouvir as testemunhas, decidir o processo, que é o fato de que já houve uma decisão. E se busca apenas que as partes resolvam, né, eventual conflito de como resolver a questão do pagamento da obrigação ali. Né? Então eu costumo dizer que nada impede que o advogado do devedor ligue para o advogado do credor e diga assim, olha, vamos combinar uma reunião para a gente resolver esse problema desse processo? E o outro advogado diz, claro, não tem problema nenhum, vamos marcar no meu escritório, no seu, na hora tal, e chamam o representante da empresa, chamam o trabalhador, sentam os quatro, resolvem, nós vamos resolver assim, vamos pagar tanto em tantas vezes e tal, e levam uma petição para o juiz homologar. Isso é uma audiência, só que não é o juiz que está presidindo. No entanto, esse acordo é tão válido quanto outro qualquer, desde que não haja nenhuma simulação, aquilo que nós dissemos antes. Dessa forma, uma audiência que fosse sob a presença de um servidor público e não de um juiz, nesse estado de coisas, apenas para tentar resolver um problema de como pagar a dívida, eu não vejo que haja problema. Por quê? Não há aí função do juiz. Existe uma função que é simplesmente trazer as partes para uma conversa para ver se elas conseguem se acertar. Isso pode ser feito até por uma pessoa externa. O decidir e o produzir a prova, o instruir o processo, o concluir pelo direito de alguém, isso é função do juiz. Uma audiência feita por um leigo, né, por um servidor público do judiciário, que não é juiz, e que chegue à conclusão de um acordo, que o juiz depois verifique, está tudo ok, pergunte às partes, estão realmente de acordo, é isso mesmo, e assine embaixo, não há nulidade. Então, se não há nulidade, como diz a lei, não há prejuízo, então não há o que retificar, não há o que descaracterizar aquele ato como válido. Muito bem, o senhor, como gestor regional da execução aqui em Santa Catarina, deve ter uma boa noção sobre as atividades que vão ser desenvolvidas pelo Brasil afora na Semana da Execução. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho. Certo. A semana vai acontecer, então, em junho de cada ano, não só neste ano, mas em junho de cada ano, daqui para frente, em uma semana, em meados do mês de junho de cada ano, e nessa semana de junho de cada ano serão realizadas audiências de conciliação e execução, serão realizados atos tendentes a encerrar processos que estão em execução a longo tempo, por exemplo, localizar devedores que estão ausentes, desaparecidos, que se busca a localização dos bens desses devedores para solucionar o problema. Vai se buscar verificar se estão todos inscritos lá como devedores no banco de devedores trabalhistas para fins de aplicação do disposto na lei que previu a certidão negativa de débito trabalhista. Vai se realizar leilão unificado dos bens que estão ali para serem vendidos, para que com a venda seja satisfeito o crédito daqueles trabalhadores, tudo isso concentrado nessa semana para dar ênfase a esta força-tarefa, vamos chamar assim,
da Justiça do Trabalho de tentar reduzir esse estoque de execuções ainda não resolvidas. E quem quiser inscrever um processo, tanto quem tem para receber e os que também devem e que queiram inscrever o seu processo para ser analisado na semana da execução, como eles devem proceder aqui no TRT de Santa Catarina? Bom, no TRT de Santa Catarina, basicamente foram estabelecidos dois modos de agir, né? Então, na página do tribunal, no www.trt12.jus.br, existe um link onde há todas as informações ali relativas a isso. E um e-mail que é o semana da execução, sem ser cedilha e sem tio, @trt12.jus.br, e mandando um e-mail para este endereço, indicando o número do processo, o nome das partes, né? Então, pedindo que ele seja incluído na pauta desta semana para conciliação, então a vara fica ciente disso. Além disso, é possível fazer contato diretamente com a própria vara onde o processo está em andamento ou com o próprio tribunal, se o processo estiver no TRT, para que se faça também o agendamento de uma audiência de conciliação. Muito bem, juiz Carlos Alberto. O nosso tempo, infelizmente, está esgotado, mas eu acho que as informações que o senhor conseguiu passar são bastante úteis para quem aí tem alguma coisa para receber e os que também têm algo para pagar na Justiça do Trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos formas de tornar mais rápidas as execuções trabalhistas. O nosso convidado foi o juiz do trabalho Carlos Alberto Pereira de Castro, gestor regional da execução no TRT de Santa Catarina. Visite o nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!